Graça e paz, amados irmãos da comunidade evangélica Vida Plena e também a você que está acompanhando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, bom dia. Hoje o tema da nossa lição, nós estamos estudando hoje a lição número 11 e o tema da nossa lição de hoje é compromissados com a evangelização. Mas antes eu peço para que você coloque a tua mão ao coração e vamos falar com o Pai Celestial. Pai querido, amado, obrigada, Jesus, pelo dia que o Senhor nos preparou, Pai. Obrigada por essa aula, Senhor. Obrigada por cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor Jesus, assistindo, Pai, esta aula, este culto, Pai. Em nome de Jesus eu peço a tua graça, a tua unção, a tua capacitação do alto céu. Em nome de Jesus, Pai, que o teu amor, Senhor, venha ser externado nas nossas vidas, Pai. Nós entendemos, Senhor Jesus, que o tema da aula de hoje, Pai, é necessário, Senhor Jesus, amor. É necessário amor pelas almas perdidas. É necessário, Senhor Jesus, a sensibilidade, Pai. E nós pedimos para que o Senhor venha derramar este amor. Este amor, aliás, ele já está derramado em nós, Pai, mas que então nós venhamos, Senhor Jesus, externar o teu amor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esse ensino, Senhor, venha cair em nossos corações, Pai, e produzir fruto nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então, o texto áureo da nossa lição, ele está lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, e eu vou ler na versão NVI. Diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. A verdade prática diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. A nossa leitura bíblica está no Evangelho de Marcos, o capítulo 16, estaremos lendo do versículo 14 ao 20. Vou iniciar aqui, só que a leitura eu vou estar fazendo na Almeida Revista e Atualizada. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, meus amados irmãos, evangelizar é um ato de amor, é expressar o amor de Deus, né, que foi derramado em nós, é se preocupar com o destino de outra pessoa, é se preocupar com as vidas perdidas aí fora, é desejar uma vida abundante para o nosso semelhante, é desejar alívio de almas, é um compromisso da Igreja de Cristo com Deus. Agora, esse compromisso ele é de quem? É do salvo, daquele que é discípulo de Jesus, daquele que decidiu caminhar lado a lado com Jesus, seguir o bom mestre. Tem discípulo de Jesus aqui? Tem, nós somos os discípulos de Jesus, então a evangelização é para nós que está falando.
Nós temos o compromisso de espalhar a palavra de Deus, que liberta, que transforma, que restaura, que resgata. Veja o que está escrito no versículo 15, que nós acabamos de ler lá de Marcos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus 28, do 19 ao 20, e o 20 nós lemos a parte B do versículo. Vai dizer assim, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, nós recebemos a incumbência de disseminar o Evangelho, levando o conhecimento de Deus ao nosso semelhante, levar essas pessoas a entenderem a palavra em seus corações, crer em Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas e ter o seu nome arrolado lá no livro da vida. Essa é a nossa incumbência, esse é o nosso papel. O ponto 1 da nossa lição tem o título, a evangelização como prioridade. E o ponto 1 de 1 da lição é o evangelho. A palavra evangelho, ela vem de duas palavras gregas, que é eu, significa bem, e angelia, que significa mensagem, notícias, novas. Assim, a palavra euangelion significa boas novas. Euangelion significa boas novas. Jesus, então, ele continua a salvar, Jesus, ele continua a perdoar, a curar, a libertar, tudo isso nos dias de hoje. Então, por isso que Jesus, ele é notícia hoje. Todos os dias vemos Jesus, os feitos de Jesus, nós vemos as maravilhas que o Senhor ainda opera. Então, Jesus, ele é notícia. Nós continuamos a pregar as boas novas. O Evangelho de Jesus, ele é atual. E o atual cenário que nós estamos vivendo, né, de más notícias, você liga a televisão, a maior parte das notícias são sempre ruins, né? E nós, como embaixadores de Cristo, né, nós aqui nessa terra, nós temos uma boa notícia para falar, né? O tempo de pregar o Evangelho é agora, é já. Esse é o melhor tempo, esse é o melhor cenário para se falar de Jesus, porque nós temos visto o número de suicídio que tem aumentado, casamentos que estão à beira do divórcio, famílias destruídas, muitas são as pessoas que estão sofrendo, né, com esse isolamento social, sofrendo de ansiedade, de depressão, é a solidão, né? Então, essas pessoas, muitas são as pessoas que elas não se aguentam, e a forma de fuga, né, fuga dos problemas, fuga de tanta dor, muitas vezes é tirando a sua própria vida. Mas a Igreja de Jesus, que somos nós temos a solução para o problema dessas pessoas. Nós temos a solução para o preenchimento de toda dor, para o preenchimento de todo vazio de coração, para essas dores da alma. Então, nós temos a responsabilidade de levar as boas novas a essas pessoas. O escritor da lição, ele diz que o Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem Jesus em seu coração e morte para os que ouvem e rejeitam a Cristo. Agora, outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês acerca do Evangelho é que o Evangelho, ele não é um caminho para chegar a Jesus. O Evangelho, ele não é um caminho para ter acesso à salvação. O Evangelho, ele é o caminho. O caminho. Existe aí um dito aí popular, né? Aí no mundo as pessoas falam que existem vários caminhos
que levam a Deus, né? Existem vários caminhos que levam a Deus. Muitas vezes nós ouvimos essa frase dita, mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira de Satanás, porque Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Olha como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja que Jesus, ele é o único caminho, ele é o caminho. Boas obras não salvam ninguém. Ser uma pessoa amorosa, boazinha, que ajuda as pessoas, que ela é direita, honesta, que paga as contas direitinho, isso não leva à salvação. O que torna uma pessoa ser salva é aceitar a obra de Cristo lá na cruz do Calvário, é o arrependimento dos pecados, é crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, né? Crer que ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. A palavra também fala lá em Romanos 10:9 que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse é o nosso Jesus. Veja que então ele é o único caminho, né? A salvação ela vem por crer em Jesus no seu coração. A salvação ela vem por confessar a ele, né? Mediante testemunhos, você confessa ao Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. A partir daí, você passa a ser chamado Filho de Deus e o seu nome é arrolado no livro da vida. O ponto 2 aqui, né, da lição aqui, ó, diz o único Salvador do mundo. E continuando na carta aos Romanos, no capítulo 5, né, versículo 10, vai dizer assim, ó: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Antes nós éramos inimigos de Deus, e mesmo sendo inimigos de Deus, ele nos amou de tal maneira que nos concedeu o seu Filho amado e querido, Jesus, para que pudéssemos, por meio de Jesus, ter acesso à salvação, ter acesso à vida eterna. Agora eu peço para você colocar os seus olhos ainda no capítulo 5, no versículo 6 ao 8. Vai falar: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja que Cristo, ele é a maior demonstração de amor que um ser humano possa ter, que um ser humano possa experimentar. Ele morreu para salvar nós ainda pecadores, mesmo sabendo que ele seria rejeitado, mas ainda assim aprove ao Pai que desse a vida do seu único filho. Essa é a maior demonstração de amor que você pode receber na sua vida. O ponto 3 diz uma agência legítima. Aqui nesse ponto, na nossa revista, está escrito que o Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar as boas novas da salvação. E é necessário a mobilização de toda a igreja para alcançar essas metas. Como eu disse, anteriormente,
Evangelizar é demonstrar o amor. E eu quero abrir com você em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 18. Diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha que triste. Quem não crê em Jesus já está condenado, né? Condenado a quê? Condenado ao inferno. E o único jeito de mudar, né, a sentença de uma pessoa, né, essa sentença de uma pessoa, é mudar a direção do caminho que ela está trilhando, né? É apresentar Jesus para ela. E esse é o papel da evangelização. Quem evangeliza demonstra grande amor pelo seu semelhante, por aquele que ainda não tem a certeza da vida eterna, não tem ainda essa alegria no seu coração. Evangelizar é dar destino para um indivíduo, para uma pessoa, dar destino para o seu semelhante. Em Provérbios 24:11, quando eu li esse texto, diz assim, ó: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Eu falei, isso é evangelização. É quando nós livramos, né? Quando você prega a palavra, as boas novas de Cristo para alguém, você tá livrando uma pessoa da morte, né? Aqueles que estão cambaleando para irem para ser mortos, né? Então, esse versículo ele se trata de evangelização. O ponto 2, né, da nossa lição tem o título: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Jesus, então, ele foi enviado neste mundo para cumprir a vontade do Pai. E qual que era a vontade do Pai? A vontade do Pai era que nenhum sequer se perdesse, que nenhum sequer se perca. Isso nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículos 38 e 39 diz. E agora eu quero que você abra em João 3,16. Vamos abrir João 3,16 e eu vou ler na versão NVI, que vai falar: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ele amou toda a humanidade, e quando Jesus nos deixa esse mandamento, né, que ele fala para irmos, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura, né? Aqui Jesus ele estava obedecendo à vontade do Pai, porque o Filho anda segundo a vontade do Pai, ele obedece e aí ele cumpre a vontade do Pai. E agora que ele vai para a destra de Deus, ele deixa esse mandamento para nós, que também agora somos filhos, né? Filhos de Deus, para nós darmos continuidade no legado que o Pai Celestial deixou. Olha que lindo! Então Jesus ele obedece ao Pai e agora nós obedecemos aquilo que Jesus nos determinou, né? Ele pede para que nós venhamos pregar o evangelho para toda criatura e ide por todo mundo. De que maneira nós, os discípulos de Jesus, vamos cumprir este mandamento? Sabe como? Nós vamos cumprir com poder, no poder do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mais uma vez Jesus está dizendo para pregarmos o evangelho para todo mundo, né? Até os confins da terra. O evangelho de Cristo, ele é abrangente, ele é universal. O amor de Deus, ele é universal. Ele abrange toda a humanidade. Agora nós
precisamos do poder do Espírito Santo. E enquanto a palavra ela está sendo pregada, o Senhor vai cooperando conosco, confirmando a palavra com sinais. Nós lemos lá, né, em Marcos 16, no versículo 20, que diz que enquanto os discípulos eles vão, né, pregando o evangelho, então o Senhor vai confirmando a palavra com sinais, com os prodígios, com as maravilhas. É o poder do Espírito Santo, aquele que desceu, né, sobre nós. É o poder do Espírito Santo que vai nos ajudar a ministrar, a pregar, a ensinar. É no poder do Espírito Santo, é totalmente na dependência do Espírito Santo. Não é nada na nossa força, é na dependência do Espírito Santo. E o último ponto da nossa lição aqui é evangelização local e transcultural. Esse é o título. E nesse último ponto aqui da lição, eu preciso ainda destacar uma coisa aqui com vocês que é muito importante. Nós vimos que a evangelização, ela está ligada com a pregação e o ensino do evangelho, né? Então, de repente, você pode estar pensando aí, mas eu não tenho conhecimento suficiente para pregar a palavra, eu ainda não tenho tanta habilidade, né, na Bíblia, eu mal consigo achar os livros da Bíblia, quando eu abro aqui eu ainda tenho muita dificuldade, eu tenho necessidade ainda de olhar o índice, e aí de repente você pensa assim, então evangelizar não é para mim, isso aí é para quem tem mais conhecimento, tem mais habilidade, né, sabe expressar melhor aí a palavra de Deus, mas isso não é para mim, eu não sou tão instruído na palavra assim. Mas esse pensamento ele está errado, porque existe também uma outra forma de evangelizar, que é por meio do seu testemunho pessoal. E para descrever isso muito bem, eu quero que nós abrimos lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ver a história da mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? No versículo 16, Jesus disse assim, vá, chame o seu marido e volte. Aí ela responde lá no versículo 17, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. 18, o fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. Aí no versículo 19, essa mulher samaritana disse assim para Jesus, Senhor, vejo que é profeta. Então, no 28, aliás, eu quero ler antes o 25. O 25 vai falar assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. 26. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. E no 28, então, ela fala assim, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é Cristo? Então veja que essa samaritana, ela saiu testemunhando a experiência que ela teve com Jesus ali, com Cristo, né? Ela saiu falando do homem, aquele que tinha revelado para ela as coisas que ela havia feito, né? Aí ela fala, será que ele não é o Cristo? Então ela, por meio do testemunho pessoal dela, por meio da experiência que ela teve com Jesus, ela saiu falando, ela não se aguentou, né? Ela explodiu em alegria e ela saiu falando. E quantas pessoas ela alcançou? Ela alcançou uma cidade. Então veja que o seu testemunho, ele pode alcançar muitas vidas.
Você não precisa ficar com esse pensamento, eu não consigo, né? Eu não tenho tanto conhecimento de Bíblia, da palavra, o que eu sei mal eu sei para mim, mas você evangeliza com o seu testemunho, com a sua história, com aquilo que Jesus fez, né? Com o seu resgate, o resgate da sua identidade. Então Jesus, você vai sair falando do amor de Jesus, e você pode ter certeza que muitas vidas serão alcançadas, e o Senhor, cada dia Ele tem colocado pessoas no nosso caminho, pessoas que têm histórias muito parecidas com a nossa, e essas pessoas, elas não entram na sua vida por uma coincidência, essas pessoas, elas entram na sua vida por um propósito. Então você abre a sua boca e você fala de Jesus para ela. Fala de Jesus, muda o destino dessas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Amém? E o último ponto da lição aqui, nós vamos falar sobre missões. Então, quando um missionário ele sai para fazer missão num lugar onde a cultura ela é diferente da nossa, nós chamamos essa missão de transcultural. Falar de Jesus numa cultura completamente diferente da sua, com outros costumes e outra língua. Aí o missionário ele tem um grande desafio, né? Quando ele sai para uma missão transcultural, ele tem esse desafio de entender a cultura, né, do país, né, de determinada região que ele está ali, de respeitar também os costumes, né, a cultura daquele povo, e de interagir com essas pessoas. Um missionário, por exemplo, que sai aqui de São Paulo, né, da região sudeste, e vai lá para a região nordeste, ele é um missionário local. Ele está fazendo missões aqui, nacional, dentro do país, né? Então esse tipo de missão, ela não é uma missão transcultural, ela é uma missão local, porque ele está dentro aqui do Brasil ainda, e ele, apesar dele ter ele vai encontrar ali diferentes costumes, né? Porque aqui em São Paulo nós temos um costume, de repente lá na região Nordeste, de repente não, na região Nordeste os costumes são diferentes, né? Então ele vai ter que se adaptar a isso, e ele tem que ter a ousadia, ele tem que ter graça do Senhor sobre a vida dele, ele tem que ter estratégias, ele tem que ter sabedoria para ganhar essas pessoas, né, para Jesus. Agora, com relação à missão transcultural, eu quero pegar o exemplo do Renan e da Késia, né, quando eles foram para a África. Quando eles foram para lá, a cultura de lá era totalmente diferente, a língua, né, a língua que era falada era diferente, apesar eles foram lá para treinar o inglês, tudo, e eles chegaram por lá e se depararam com um inglês também totalmente diferente do inglês que eles estão acostumados a falarem e a ouvir. E aí, esse também é um grande desafio, né? É você falar, né, a mensagem, é você pregar a mensagem de uma forma que eles entendam, né? É um desafio muito grande para o missionário. E só que a mensagem a ser pregada, ela é a mesma. Porém, o desafio do missionário é tornar o evangelho mais facilmente compreensível, e também se o missionário ele verificar que dentro ali da cultura, né, dessa nação, desse povo, né, tiver um conflito com a palavra de Deus, ele também tem esse desafio, né, de ensinar a palavra, né, de ensinar a forma correta, né, de trazer as verdades bíblicas para a vida dessas pessoas, né, e isso é com muito amor, é com graça do Senhor. Você não vai chegar falando para as pessoas, olha isso, né, larga, é com muito amor, é com muita paciência, né,
não é na nossa força, é no poder de Deus, né? O Senhor, Ele vai dar graça, Ele vai capacitar para isso, para Ele ensinar as verdades bíblicas, né, para essas pessoas. E a palavra de Deus, ela não pode ser adaptada. A palavra de Deus, ela é aplicável em todas as nações. E é aí que o poder de Deus, ele entra em ação. É preciso muita graça para ganhar pessoas, para sair pregando o evangelho. É preciso muito amor, né? Muito amor. É preciso ter sensibilidade pelas pessoas que estão aí mundo afora necessitando de Jesus. E o último ponto aqui, já encerrando agora a nossa aula, fala o desafio hoje, né? Jesus disse em Mateus 13:38, quero ler aqui com vocês, que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então, o mundo é o nosso campo e nós somos a boa semente de Cristo. Os filhos de Deus são as boas sementes de Cristo. E ele falou lá no Atos 1:8, que eu li aqui com vocês, fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós temos essa incumbência de testemunhar o Evangelho de Cristo. Nós temos que sair testemunhando onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos a incumbência de falar de Jesus para todos que nós encontrarmos. Prega a palavra, faça o papel de um evangelista, prega a palavra. Esse mandamento é para mim, esse mandamento é para você, esse mandamento é para todos nós, é para a Igreja de Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Então, essa é a lição de hoje. Eu peço para que você feche os seus olhos e vamos orar acerca dessa lição. Oh Pai querido e amado, obrigada, Senhor Jesus, pelo ensino da Tua palavra nesta manhã, Pai, e em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos entender esse papel, Senhor Jesus, tão importante da igreja, Pai, da igreja de Cristo gloriosa, Senhor, na evangelização. O nosso papel, Senhor Jesus, para que a Tua mensagem, o Teu evangelho, as Tuas boas novas sejam, Senhor Jesus, pregadas e vidas sejam alcançadas, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a externar o Teu amor, o Teu amor que já está derramado em cada um de nós. Nos ajuda, Senhor Jesus, a ter amor pelo nosso semelhante, Pai. Nos ajuda, nos dá ousadia para abrirmos a nossa boca, falarmos de Cristo, falarmos, Senhor Jesus, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ter essa ousadia, Senhor, de pregar o Teu Evangelho e de vidas, Senhor Jesus, serem alcançadas por intermédio das nossas vidas, por intermédio do nosso testemunho pessoal, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, vem com a Tua graça, vem com a Tua unção, vem com a Tua capacitação sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Shalom.